A ideia clássica que nós vamos conversar aqui é sobre como prosperar. Esse é um assunto muito vasto, é um assunto muito profundo, é um assunto que a gente não consegue fazer sozinho. Nós precisamos, para falar sobre isso de maneira pragmática, ou seja, de uma maneira que você saia de cada encontro pronto a melhorar algo que vai melhorar bastante a sua vida em termos de resultado, então nós precisamos sair um pouco das teorias e sair pelo menos com alguns instrumentos práticos que você pode sair de cada encontro, fazer e começar a obter resultados. E aí, é claro, para isso nós vamos nos encontrar regularmente, vamos estudar alguns temas que não são muito comuns de serem vistos, ou se são comuns, pelo menos não é comum a abordagem que nós vamos dando ao longo dessa caminhada. E com isso, nós vamos nos conhecendo um pouco mais, vamos ter a oportunidade de conversar, porque vai ter o cafezinho, a gente vai bater papo, e de repente, no meio da explanação, você pode dar uma parada, questionar alguma coisa, de repente ter uma ideia, ou não, deixa a coisa prosseguir e a gente vai falando, tá certo? Não sou só eu quem vai falar, várias pessoas vão começar a fazer rodízio, mas todos os assuntos são em torno deste tema. Como que a gente pode fazer para ser melhor do ponto de vista de obter resultados de vida concretos? Esta é a ideia. E com isso, nós vamos gerando disrupções mentais em cada um de nós vai levar isso para a sua vida, vai começar a aplicar e provavelmente, se aquilo que foi explicado para você entender e começar a fazer, isso vai melhorar a sua vida pessoal, a sua vida empresarial e assim sucessivamente, e assim nós vamos nos ajudando, né? Por isso que o movimento se chama academia, porque ali é um lugar de aprender. Então, nesse sentido, é relevante nós chegarmos num lugar desse com humildade. Certamente você tem algo a contribuir, mas certamente você tem algo a ouvir, não é? E assim, cada um contribuindo, a gente chega bem mais longe. O tema de hoje é exatamente a primeira questão que faz com que a gente comece a disruptar a vida para melhor, do ponto de vista de gerar prosperidade, não é? E que questão é essa? No século XIX, por exemplo, nós tínhamos menos de 1 bilhão de habitantes no planeta. Hoje nós temos quanto? Quase 8. Nós estamos, em pouco tempo, chegando talvez a 9 bilhões. Como é possível você ter comida para todas essas pessoas, trabalho, casa? Como é possível você ter tanta gente em tão pouco tempo a mais e essas pessoas sobreviverem e hoje sobreviverem melhor do que antes? Vocês sabem por que isso é possível? Porque começou a haver fartura, abundância, sobra. E aí você começa a poder dividir com mais pessoas, porque você tem o que dividir. E o que é que provocou esse movimento de fartura ao longo dos tempos? Só uma palavrinha-chave: produtividade. O que é produtividade? É quando você consegue fazer mais com menos. Mais com menos. Ou seja, quais são os fatores que implicam em transformar a gente para a produtividade? Mais com menos o quê? Mais coisas em menos tempo. Ou seja, o primeiro fator que transforma é a gente conseguir, com o nosso dia de 24 horas, hoje, fazer mais coisas do que ontem. Isso é aumento de produtividade. Quando você faz isso, você está transformando realidades
gerando abundância, porque, olha, você está fazendo mais do que antes, com o mesmo tempo, né? Então, essa é a primeira ideia. Mas não é só fazer mais coisa com menos tempo, você tem que fazer mais coisas com menos recursos, com menos pessoas, com menos máquinas, menos equipamentos, ou seja, com menos dinheiro, cada vez mais fazer mais com menos, com duas coisas, tempo, recurso. E esse negócio é difícil demais, viu? Pensa numa coisa difícil, é fazer isso? Você começa a pensar sobre as realidades e começa a analisar, por exemplo, pensa na sua vida. Quando você quer fazer alguma coisa a mais, é natural você pensar em fazer o quê? Trabalhar mais, talvez ter 2 empregos, contratar mais pessoas ou ter mais máquinas e mais equipamentos, não é verdade? De maneira que você começa a fazer o quê? Dormir mais tarde, acordar mais cedo e você está trabalhando pra caramba. Quando você faz isso, você tem mais resultado, mas você não aumentou a produtividade, vocês entendem? Aonde é que está a chave desse negócio todo para você ter abundância? É o aumento da produtividade, não é você trabalhar mais. Não é esse o ponto. E nesta questão do aumento de produtividade, nós certamente vamos ter muitos materiais para falar para vocês sobre coisas simples, práticas que você pode fazer e que realmente consegue fazer essa situação de aumentar a produtividade na vida cotidiana, seja ela pessoal, lá na sua casa, nos seus desafios pessoais, ou fazer isso nos seus desafios profissionais, no seu dia a dia. Como é que você consegue fazer isso? Existem alguns métodos que são psicológicos, são incríveis, eu acho, realmente é muito pragmático, mas são psicológicos, métodos que você pode fazer, que muda a realidade da convivência com as pessoas e que aumenta a produtividade, mas não é o que nós vamos falar aqui hoje. Existem alguns métodos que são matemáticos, estatísticos, mas hoje nós vamos fazer uma introdução e pretendemos dar para vocês 3 explicações bem simples, bem introdutórias sobre o que você pode fazer hoje ao sair daqui e você, ao começar a colocar isso em prática, você vai perceber que você vai começar a produzir mais trabalhando menos. Essa é a lógica. Quando você consegue fazer isso, você começa a perceber, eu não sei se vocês entenderam o que eu estou dizendo, você começa a perceber que começa a ter a possibilidade de sobras na sua vida. Eu estou gastando menos para fazer mais. Então, se eu estou gastando menos e fazendo mais, está sobrando mais, não é não? Abundância, sobra, certo? Essa abundância, como eu disse na reunião anterior, ela tem que provocar 3 efeitos práticos. É a abundância de dinheiro, é a abundância de tempo para cuidar da saúde e dos relacionamentos. Eu preciso fazer isso, eu preciso começar a exercitar esse tipo de coisa. Ora, se nós estamos falando que vamos procurar essas questões, então eu preciso aprender que antes de tentar melhorar as coisas, eu tenho que combater aquilo que está me atrapalhando. Nós temos coisas que podemos evoluir e coisas que podemos parar de atrapalhar a nossa vida. E hoje eu vou falar sobre o aspecto negativo. Quais são as coisas que atrapalham a nossa produtividade? E que se você combater essas coisas que atrapalham a produtividade, naturalmente vai começar a haver sobras, abundância, fartura, com o passar do tempo, quando você começa a pensar sobre elas. Bom, quais são as 3 coisas que atrapalham? E vejam, elas atrapalham porque elas roubam desnecessariamente o nosso tempo e roubam desnecessariamente os esforços dos nossos recursos. Situação número 1, pendências. O que é uma pendência? Pendência é aquilo que você já deveria ter feito, já deveria ter entregue, mas o tempo passou e você não fez. Por exemplo, você tinha que entregar alguma coisa hoje até às 18 horas. Por algum motivo você não entregou e depois das 18 horas virou uma pendência.
Você deixou para amanhã. Acontece que amanhã, na hora que você começar a trabalhar, você vai trabalhar com o quê? Ou a pendência não vai deixar você trabalhar com a coisa nova. E você vai começar a atrapalhar ou atrasar as coisas novas. De maneira que se você começa a aceitar conviver com naturalidade, com pendências, sejam elas das mais diferentes formas, você começa a ser um ser improdutivo, errático. E o efeito prático na sua vida é que a abundância desaparece, a fartura desaparece, você começa a viver em meio a problemas, só administrando problemas. Logo, quando você está analisando as pendências, e são das mais diferentes formas. Por exemplo, você tinha que falar uma coisa para alguém, era hoje, aí você deixou para amanhã, virou pendência. O seu coração começa a ficar em meio a conflitos, como é que eu vou falar, como é que eu vou fazer, e esse negócio vai postergando, não é verdade? Aquele negócio vai te consumindo, e amanhã, a coisa que você tinha que resolver, você deixa de resolver porque tem aquele problema de ontem. Então, quem vive com pendências, vive vivendo com o passado. E a produtividade tem a ver com viver o presente para o futuro. São situações dramáticas, não é? Logo, o que você poderia fazer de pragmático? Faça uma coisa bem prática. Pense sobre as pendências que você tem, das mais diferentes formas. Não são, quando a gente pensa em pendência, a gente pensa apenas em dinheiro, né? Não, são pendências as mais diferentes. Aquele abraço que você deveria ter dado, mas não deu. Aquele elogio que você deveria ter feito, mas não fez. Aquela reunião que você deveria ter feito, que abriria portas, mas você não fez. Aquelas coisas que você deveria ter entregue, mas você não entregou. Etc, etc, etc. Comece a pensar nessas coisas. Certamente vem à mente, quando eu começo a falar, que você começa a pensar nas coisas, né? Mas existe um cacuete psicológico muito interessante. Se você só pensar, você não vai sair do canto. É preciso dar mais um passo. É preciso pegar um papel, uma caneta e escrever quais são essas pendências. Escreva. Comece a fazer uma lista. Na hora que você fizer essa lista, seja rigoroso. Tente puxar da memória se não falta algo. Vai escrevendo, vai dar um monte lá de itens. Quando você terminar de olhar para essas pendências, você deveria fazer mais um exercício. O exercício é o seguinte: para cada uma dessas pendências, dê uma nota de gravidade. Ou seja, de 1 a 5. 5 é muito grave, 1 não tem gravidade nenhuma. Quão grave isso é na minha vida? Quão grave isso é na minha vida? Quão grave isso é no sentido de estar atrapalhando a minha produtividade? E você vai perceber que, embora você tenha talvez muitas pendências, não são muitas que são graves. São poucas, talvez. Algumas são medianas, não é? Aí depois que você fizer essa votação, você vota uma outra coisa. Qual é a urgência de resolver este problema? Por exemplo, suponhamos que você descubra que você tem câncer. É grave, não é? Mas pode ser que seja um câncer que desenvolve durante 25 anos, você precisa começar o tratamento, você não tem dinheiro, não tem como fazer, é urgente, mas você ainda tem aí uns 2, 3 anos para achar uma solução, ou seja, não é tão urgente assim. É grave, mas não é tão urgente. Agora, se você levar uma facada aqui no peito, se você não tratar urgentemente, aí vai dar problema. Certamente vai dar muito problema. Então, tem coisas que são graves e são urgentes. Outras são graves e não urgentes. Ou às vezes são urgentes, mas não são graves. Dê uma nota de 1 a 5, certo? Quando você dá essa nota de 1 a 5, sendo 5 muito urgente e 1 sem urgência, você começa a ficar mais lógico. E por fim, você deveria fazer a seguinte votação final. Qual é a tendência de piora desse negócio?
Se por acaso o problema tiver uma tendência de piora imediata, vote 5. E se a tendência de piora for, nunca vai piorar se eu não mexer nesse negócio, vote 1. Você vai multiplicar uma coisa pela outra, digamos, 1 deu 5, 4, 5. 5 vezes 4 vezes 5. E você vai começar a fazer as anotações e você vai começar na sua lista a perceber que tem alguns que tiveram notas bem grandes, sabe? Bem grandes. E alguns que tiveram notas baixinhas. Na hora que você fizer isso, você vai pegar aquelas que correspondem a 5 ou 6 notas mais altas, aquelas que na multiplicação tiveram as notas mais altas, e você deve fazer agora um mutirão para resolver as questões. Resolva essas primeiro. E esqueça das outras. Todas são pendências. Esqueça delas. Não se foque nelas. Eu sei, elas são pendências, mas esqueça delas. Resolva essas 5 ou 6 primeiro. Quando você resolver essas pendências primeiro, a sua vida vai melhorar tanto que agora você vai poder resolver facilmente as outras que tiveram nota baixinha. Conseguiram entender a lógica? Segundo princípio, o princípio da recorrência. O que é uma recorrência? Recorrência é um problema que se repete. Ou seja, eu tive um problema ontem e hoje tive o mesmo problema. Isso é uma recorrência. Esse negócio está voltando, certo? Eu preciso parar de ter recorrências. Se eu aceitar conviver com recorrências, quer dizer que todos os dias eu estou convivendo com problemas que estão roubando o meu tempo e, portanto, roubando a minha produtividade, roubando os meus recursos, portanto, roubando a minha fartura. Quais são os problemas na sua vida, seja ela no âmbito que for, que fica se repetindo? Você precisa escrever isso. Toda hora o pessoal não paga você. É um problema recorrente. Você precisa parar para resolver a recorrência. Achar uma solução para esse negócio. Você tem que parar de ter esse problema. Porque se você parar de ter esse problema, você vai parar de ter um monte de outros problemas. Então, um problema que se repete é um problema gravíssimo para a produtividade. Ter problemas é um fato da vida. Todo mundo tem. Você tem, eu tenho. Agora o problema fica repetindo. O que acontece? Eu só tenho 24 horas por dia, concorda? Você também. Se eu estou hoje tratando do mesmo problema que tinha ontem, que apareceu de novo, eu não estou plantando uma coisa nova. Eu estou indo contra a lógica que eu mencionei para vocês. Eu não estou fazendo mais com menos. Eu estou a cada momento fazendo o quê? O mesmo problema de ontem, que repetiu de novo. Então eu preciso começar a anotar. Quais são os problemas que estão repetindo? Quais? As pessoas atrasam para o trabalho. É verdade. Atrasou ontem? Atrasou. Atrasou hoje? Paz. Esse negócio vai dar errado, não é? Todas as vezes que eu vou falar com alguém, eu não sei porquê, mas ele me coloca no bolso. E eu perco o negócio. Tem alguma coisa aí que está me travando, eu preciso parar com esse negócio. Então eu preciso começar a notar quais são os problemas que ficam se repetindo. Faça um score da sua vida, depois que fazer a lista, comece a notar quanto tempo por dia você está se dedicando a cada problema que fica se repetindo. E comece a pensar sobre como você vai resolver para esse problema não voltar. Primeiro, daquele que mais rouba seus tempos e seus recursos. Se você começar a resolver aquele que mais se repete e que mais rouba tempo e recurso para você fazer, amanhã você vai parar de dedicar tempo e recurso a esse problema, vai começar a sobrar o tempo e o recurso que você pode usar para você, seja lá como for, ou para fazer mais ou para viver melhor. Mas a sua produtividade vai
aumentar. Produtividade é uma outra palavra para prosperidade. Pessoas que são pouco produtivas são pobres, sofredoras. Pessoas muito produtivas, elas são, portanto, mais prósperas. Atacar a baixa produtividade é fundamental. Conseguiram pegar o conceito? Perfeito. Terceiro conceito. É conhecido como intermitência. O que é uma intermitência? Intermitência é uma coisa que acontece e que para aquilo que eu estava fazendo. Digamos, eu estou aqui começando uma tarefa e aí o telefone toca. Eu paro a tarefa e começo a atender o telefone. O que acontece? Eu me desligo da tarefa, a minha produtividade vai lá no chão, porque a gente demora mais ou menos 15 minutos para entrar na consciência do problema anterior. Onde é que eu estava mesmo naquele problema? Qual é o cálculo mesmo? Fulano, você sabe? Ou seja, eu me desligo da situação. Essa situação de desligar, ela aconteceu porque algo me interrompeu. Vocês entendem que as interrupções, que são conhecidas como intermitências, jogam a nossa produtividade no chão? Então eu deveria começar a catalogar quais são as intermitências que ficam acontecendo em minha vida. O que acontece? Olha só, eu recebo 40 intermitências de telefonemas que param as minhas tarefas por dia. Você pode estar achando que isso é normal, isso não é normal. Isto é empobrecedor, isto é atrapalhador da sua vida. Estão ocorrendo muitas intermitências. Preocupe-se, provavelmente as pessoas vão olhar para os seus resultados, eles serão baixos, raquíticos, menores do que você é capaz. Ao invés de você parar e pensar em trabalhar 2, 3 vezes mais, você deveria parar e olhar para o problema e pensar: por que eu estou tendo tanta intermitência? Por que esse telefone toca aqui toda hora quando não deveria tocar? E esta é a questão. Primeiro, eu deveria anotar todas as intermitências, começar a pontuar o tempo que eles estão me roubando, o tempo que ele me tira das tarefas, quantas vezes eles são intermitentes, e pensar que cada vez que ocorre uma intermitência, eu tenho mais ou menos 15 minutos de baixa produtividade. Se eu tive, digamos, 40 intermitências no dia, 40 vezes 15, estão entendendo que essa pessoa não consegue ser produtiva? Eu preciso parar com as intermitências. E para parar com as intermitências, eu preciso desenvolver um método. E tem um método muito simples, muito antigo, e que talvez no encontro posterior eu possa explicar isso com um ferramental bem profundo, é conhecido como peripatético. Tem 4.000 anos de história esse método. Ele parte de uma pergunta elementar. Você deve olhar o problema e se perguntar: por que isso está acontecendo? Ou seja, o telefone me para toda hora. Pergunta elementar: por que o telefone me para toda hora? Agora não tenha pressa de responder. Investigue. Por que o telefone te para toda hora? E você vai achar uma resposta muito próxima da realidade. Digamos que o telefone te para toda hora porque, de repente, a sua mesa está muito próxima ao telefone. Não era para ser assim, mas você está lá. Já que você está perto, você atende o telefone. Aí você é uma pessoa importante, está numa posição que você tem que resolver coisas muito importantes, mas você está lá perto do telefone, aí você deve fazer a segunda pergunta: por que a minha mesa está próxima do telefone? Por quê? Veja que negócio interessante, a gente está no meio do problema, a gente fica assim:
tentando resolver o problema. Você deveria estar se perguntando por que você está tendo aquele problema. E investigar. Muitas vezes você está ali perto do telefone por bobagem sua, por tolice sua. E você deveria, talvez com uma pequena mudança, transformar essa realidade. Talvez colocar uma pessoa de um nível menor, mais barato, para estar atendendo o telefone, fazendo triagem, talvez contratar algum tipo de equipamento que atenda o telefone para você, já faça o encaminhamento direto para os ramais, ao invés de você ficar atendendo o telefone. Mas se você não parar para se perguntar por que você está ali perto do telefone, você não consegue avançar. Você precisa fazer a pergunta por quê 5 vezes. 5 vezes. E você vai achar a raiz do problema e vai começar a saber razoavelmente como começar a atacar as intermitências. E se você não tiver intermitências na sua vida, ou praticamente não as tiver, o que vai acontecer é que você vai estar num nível de concentração mental ultra mega hard, um nível de posicionamento total tão tchan, que os seus erros vão cair tremendamente. E se os seus erros caem, você acerta mais, não é lógico isso? Se você acerta mais, você não tem que ficar consertando o erro. E se você acerta mais, não tem que consertar o erro, não está perdendo tempo com as intermitências, você tem mais foco, portanto, as suas ações são mais efetivas, no sentido de achar solução para as coisas. E se você está achando solução para as coisas, sabe qual é o efeito disso, senhores e senhoras? E o efeito disso é fazer mais com menos. E fazer mais com menos significa prosperidade. Certo? Ora, você para e pensa num negócio desse. E de repente você pode raciocinar que você deveria fazer tudo ao mesmo tempo. Vamos sair aqui da reunião da academia, vou para a minha vida, e amanhã lá no meu trabalho, na minha empresa, eu vou fazer isso. E eu quero dizer para vocês que vocês vão se perder. Por quê? Embora esses sejam os 3 maiores roubadores de produtividade, ou seja, roubadores de tempo, de assertividade e de fartura, na verdade, se você tentar resolver os 3 ao mesmo tempo, você vai se lascar. Por quê? Porque, infelizmente, isso é uma caminhada, é um degrau atrás do outro. Não existe como você pular etapas. O que você deveria fazer é o seguinte, na sequência. Primeiro você trata as pendências. Porque, provavelmente, boa parte das recorrências são causadas pelas pendências. E também, provavelmente, boa parte das intermitências são também causadas pelas pendências. Então, se você tentar atacar as intermitências ou as recorrências, junto com as pendências, a sua vida vai virar um inferno e provavelmente você vai conseguir muito pouco. E em pouco tempo você vai estar cansado, pensando na palestra que você ouviu aqui, falando assim, aquilo lá é tudo uma bobagem. Tudo uma bobagem, o negócio não funcionou. Realmente a ideia é legal, é bacana e tal, mas não funcionou na minha vida. Por que não funcionou? Porque você não fez no sequencial correto. Ou seja, a primeira coisa que você deveria se focar é atacar as pendências. Mas eu quero listar as recorrências e as intermitências. Você vai estar fazendo com isso o quê? Perdendo preciosos minutos e horas do dia para fazer uma coisa interessante, bacana, mas que você deveria estar focando em matar as pendências. Estão entendendo? Isso nos leva a uma outra historinha que explica isso que eu estou tentando dizer. Tem uma historinha mística que fala da cidade de Deus e da cidade dos homens. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Mas diz assim que havia um homem que morava numa cidade e cuja cidade ficava muito próximo da cidade de Deus. E lá da sua cidade, ele avistava a cidade de Deus lá em cima do morro. Ele pegava a sua luneta assim, porque os homens não podiam trocar de cidade, sair da cidade dos homens e ir para a cidade de Deus.
Ele pegava a luneta e olhava a cidade de Deus, tudo perfeito, as ruas limpinhas, os encanamentos, ok, a manutenção jóia, o povo se comportando corretamente, a produtividade sendo bacana. E aí ele pegava a sua luneta, tirava assim, olhava para a cidade dos homens e falava, nó, que tragédia, tudo aqui está errado, nada dá certo, o cano não funciona, a polícia não vem na hora certa, o crime bate a porta. Ai, puxa vida, como eu queria que fosse igual na cidade de Deus. E ele ficava assim falando, lamuriando. Aí diz que um dia Deus resolveu falar para ele, falou assim, meu filho, a cidade de Deus não nasceu assim. Você podia fazer o seguinte, que tal você tentar melhorar a sua cidade? Mas para você melhorar a sua cidade, que tal você começar com a sua cama, depois com o seu quarto, e transformar esse lugar um lugar bacana. Isso vai começar a irradiar possibilidades bacanas e de repente a sua casa vai ficar bacana e de repente a sua rua vai ficar bacana porque as pessoas vão começar a te imitar, você vai começar a influenciar pessoas, de repente o bairro, de repente a cidade toda vai ficar muito parecido. Em outras palavras, se você tentar fazer tudo, ou você sair daqui e tentar chegar lá, provavelmente você não vai fazer. Você precisa fazer o primeiro passo. Arrume a sua cama. Qual é a sua cama? As pendências. É a primeira coisa que você deve fazer. Nós somos ansiosos, queremos resolver tudo ao mesmo tempo. Tudo rapidamente, mas tudo tem um tempo de maturidade, um passo a passo, uma caminhada. Não existe mágica. Não existe uma coisa que você dá um pulinho assim, você pula lá e cai num lugar fantástico, incrível. Você precisa passar pelo processo de crescimento, entende? Até para desenvolver a sua maturidade na produtividade. E a primeira coisa que faz essa libertação é o processo das pendências. Anotar, fazer o julgamento, escolher aquelas que mais têm impacto, atacá-las, depois aquelas que menos têm impacto, até sanar toda a lista. E agora com a lista, eu vou fazer o levantamento das pendências. E muito provavelmente, se você fizer dessa forma, quando você for para a etapa 2, que é o levantamento das pendências, das recorrências, você vai perceber que grande parte das recorrências que você lembrava lá no começo, não existem mais. E que agora tem muito menos a se fazer. E agora eu vou fazer o próximo processo das recorrências. Começa a fazer. Se você matar as recorrências, provavelmente quando você for atacar as intermitências, você vai começar a pensar assim, mas quase não tem. Eu me lembrava de tantas, mas agora não tem. O que aconteceu? Você matou o problema puxando como se fosse um novelo, né? Você matou pela ponta certa. Aí ela foi puxando, foi se esticando e foi resolvendo. E o que isso provoca nas nossas vidas? Produtividade. Fazer mais com menos. Qual é o efeito de fazer mais com menos? Fartura. Dos mais diferentes aspectos. Fartura de tempo, fartura, aliás, de praticamente tudo, não é? Veja, eu espero, sinceramente, que você saia daqui hoje e pense bastante no que nós falamos. Mas pensar é pouco, como eu disse. É preciso agir. É preciso chegar e fazer o exercício das listinhas e começar a atacar essas questões. E começar a obter resultados no seu caminhar, na sua vida. E de repente, com estes resultados, você começa a transformar. E nessa caminhada eu começo a perceber que algumas pessoas, ao exercitarem essas métricas, começam a vivenciá-las e aí de repente você vai ter a oportunidade, num dado momento, né, de estar conosco e falar assim, eu achei até engraçado o que você falou aquele dia lá, sabe, Wesley? Mas eu tentei fazer, eu sei que eu não sou perfeito, talvez não tenha pego todos os detalhes, mas eu exercitei algumas coisas. Cara, eu quero contar uma coisa para você. Eu estava nesse problema e saí desse e vim para essa situação. Ou seja, compartilhar também aquilo que nós conseguimos realizar com o conhecimento que está sendo dado a você.
Se você gostou do conteúdo deste vídeo e gostaria de ter acesso a muitos outros conteúdos que podem te ajudar em sua vida e em seus negócios, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, curta e compartilhe. Até a próxima!